Questão. Assinale a frase abaixo em que houve troca indevida entre todo e todo. A. Toda cozinheira deve aprender a governar o Estado. B. Todo poder é uma violência exercida contra as pessoas. C. Todos os demais países são inferiores ao nosso. D. Uma boa guerra santifica todas as causas. I. Abomino as ditaduras de todo gênero. Comentário. Gabarito. Alternativa I. Esta questão avalia o uso correto da palavra todo e suas variações. Nos itens analisados, devemos encontrar o caso em que a escolha entre todo e todo foi inadequada. A alternativa A está correta, pois toda foi usada no sentido de qualquer. Exemplo: qualquer cozinheira deve aprender a governar o Estado. A alternativa B também está correta, pois todo equivale a qualquer. Exemplo: qualquer poder é uma violência exercida contra as pessoas. A alternativa C está certa, pois todos os expressa a totalidade dos países. A alternativa D está correta, pois todas as indica a totalidade das causas. Já a alternativa I apresenta um erro, sendo o gabarito da questão, pois todo foi usado no sentido de qualquer, mas o adequado seria todo o, que indica a totalidade. Portanto, a construção incorreta é: abomino as ditaduras de todo gênero. Questão. A frase abaixo em que não está presente uma oposição de termos é: A. A arte de um príncipe consiste em fazer o bem pessoalmente e o mal por intermédio de outrem. B. Patriotismo. Disposição de matar e ser morto por razões triviais. C. Somente podemos ser mortos uma vez no combate, porém várias vezes na política. D. Os que mais efetivamente governam menos alarde fazem. E. Política não é paz, mas um campo de batalha. Comentário. Gabarito. Alternativa C. A questão analisa a presença de antíteses, ou seja, a oposição entre ideias. A alternativa A está errada, pois há contraposição entre bem e mal. A alternativa B também está errada, pois opõe matar e ser morto. A alternativa C está correta e representa o gabarito da questão, pois não há contraste real entre uma vez e várias vezes, nem entre combate e política. A alternativa D está errada, pois há oposição entre mais e menos. A alternativa I está errada, pois contrapõe paz e campo de batalha. Dessa forma, a única alternativa que não contém antítese é: somente podemos ser mortos uma vez no combate, porém várias vezes na política. Questão. Todos os pensamentos abaixo são compostos por duas partes. Assinale a opção em que a relação entre essas partes está corretamente identificada. A. Na política a gente consegue eliminar os piores, mas nunca consegue eleger os melhores. Causa e consequência. B. Não tenho registro de nascimento e nunca consegui tirar título eleitoral, então eu não existo. Relação de afirmação e conclusão. C. Qualquer um pode ter o comando quando o mar está calmo. Relação de antes e depois. D. Nenhuma sociedade pode florescer se seu povo não se sente mais responsável por ela. Relação de comparação. I. Eu não faço piadas. Apenas vejo o governo inglês e reporto os fatos. Relação de exclusão. Comentário. Gabarito. Alternativa B. A questão explora as relações lógicas estabelecidas entre as orações. A alternativa A está incorreta, pois a relação é de adversidade, já que a segunda oração contrapõe a primeira. A alternativa B está correta e representa o gabarito da questão, pois há uma afirmação seguida de uma conclusão direta. A alternativa C está errada, pois há uma relação condicional. A segunda parte depende da primeira para ocorrer. A alternativa D também está incorreta, pois estabelece uma condição, e não uma comparação. A alternativa I está errada, pois há uma relação de adversidade, não de exclusão. Assim, a alternativa correta é: não tenho registro de nascimento e nunca consegui tirar título eleitoral, então eu não existo. Pois estabelece uma relação de afirmação e conclusão. Questão. Todas as frases abaixo mostram um termo sublinhado que retoma um termo anterior, coesão. Assinale a frase em que esse termo anterior está mal identificado. A. Os grandes estados devem prescindir de alianças e os pequenos estados não devem contar com elas. O alianças. B.
Depois de um não em Washington, tenho saudades do realismo e da sensibilidade de lá. A Washington. C. A única aristocracia possível e respeitável é a das pessoas decentes. Aristocracia. D. Tínhamos um processo de paz que caminhava como uma tartaruga. Agora chegou o novo diretor e virou-a de costas. O a paz. E qualquer pessoa que deseja ardentemente a presidência não merece nossa confiança no cargo. Presidência. Comentário. Gabarito. Alternativa D. A questão avalia a coesão textual, especificamente o uso da anáfora, que consiste na retomada de um termo anterior para evitar repetições desnecessárias. O objetivo é identificar a alternativa onde a referência ao termo anterior foi feita de forma inadequada. Na alternativa A, elas retoma corretamente alianças. Na alternativa B, lá refere-se corretamente a Washington. Na alternativa C, A faz referência à aristocracia de forma adequada. Na alternativa D, há um erro na retomada. A deveria se referir ao processo de paz, mas a construção da frase sugere que está retomando tartaruga, tornando a relação incoerente. Na alternativa E, cargo retoma corretamente presidência. Portanto, a única alternativa em que a retomada está equivocada é a D, pois causa ambiguidade na interpretação. Questão. Todas as frases abaixo mostram opiniões fundamentadas em posições individuais do enunciador. A única frase que diverge dessa estrutura é: A. A corrupção na democracia começa no fato de uma classe fixar os impostos e outra pagar. B. Não se deve ser mais monárquico que o rei. C. Diplomacia é lembrar o aniversário do cônjuge e esquecer a sua idade. D. O poder sem abuso perde o encanto. E, como dizem os ingleses, os franceses nunca esqueceram Napoleão Bonaparte. Comentário. Gabarito. Alternativa I. A questão analisa a estrutura argumentativa das frases, identificando qual delas não reflete diretamente uma opinião atribuída ao enunciador. A maioria das alternativas apresenta juízos que, mesmo sem marcas explícitas de subjetividade, podem ser compreendidos como pontos de vista pessoais do falante. No entanto, a alternativa I se diferencia das demais porque a opinião expressa não é diretamente atribuída ao enunciador, mas sim aos ingleses, como dizem os ingleses. Esse distanciamento faz com que a afirmação não reflita uma posição pessoal do locutor, mas sim a visão de um grupo específico. Portanto, a alternativa que não segue o padrão das demais é a E, pois indica uma opinião de terceiros, e não do próprio enunciador. Questão. Observe o seguinte fragmento textual. Há uma tendência, em nossa sociedade crescentemente complexa e altamente tecnológica, de esquecer que a democracia americana é menos uma forma de governo e mais uma romântica preferência por uma particular estrutura de valores. Sobre seu significado ou estruturação, é correto afirmar que a. O adjetivo romântica mostra um elogio à estrutura da democracia americana. B. Complexa e altamente tecnológica são adjetivos que se opõem no sentido. C. De esquecer é um termo dependente sintaticamente do substantivo tendência. D. O fragmento mostra uma opinião abalizada da sociedade moderna sobre a democracia americana. E os termos menos e mais mostram uma exclusão do primeiro em função do segundo. Comentário. Gabarito. Alternativa C. A questão analisa a estrutura sintática e o sentido do fragmento. A alternativa A está errada, pois romântica não tem um sentido elogioso. O termo é usado para indicar idealização, sugerindo que a democracia americana é vista de maneira fantasiosa ou ingênua. A alternativa B está incorreta, pois complexa e altamente tecnológica não são termos opostos. Ambos os adjetivos descrevem características complementares da sociedade mencionada no texto. A alternativa C está correta, pois de esquecer funciona como complemento nominal do substantivo abstrato tendência. Como complemento nominal, essa construção amplia o significado do substantivo e aparece introduzida por uma preposição. A alternativa D está errada, pois o trecho reflete a opinião do enunciador, e não uma visão geral da sociedade moderna. Não há indicação de que essa seja uma perspectiva amplamente aceita. A alternativa I também está incorreta, pois os termos menos e mais não indicam exclusão, mas sim uma gradação comparativa.
a democracia americana é uma forma de governo, mas é ainda mais uma expressão de um conjunto de valores. Portanto, a única alternativa correta é a C, pois identifica corretamente a função sintática de esquecer como complemento nominal do substantivo tendência. Questão: assinale a alternativa em que a oração reduzida de infinitivo foi corretamente transformada em oração desenvolvida. A. Para fazer um bom soldado é necessária uma certa dose de sacrifício. Para que se faça. B. Os políticos olham muito o passado para se esquecerem do presente, para o esquecimento do presente. C. O movimento ecológico está ajudando a preservar inúmeras espécies de políticos, o a que se preserve. D. O presidente me deu o privilégio de escolher o diretor da empresa. De que escolha? I. Ser político é ser amigo suficiente para romper a amizade, para que se rompesse a amizade. Comentário. Gabarito. Alternativa A. A questão avalia a conversão de uma oração reduzida para sua forma desenvolvida. Para realizar essa transformação, é necessário acrescentar a conjunção ou pronome relativo adequado e flexionar o verbo conforme o tempo verbal da oração principal. A análise das opções revela que alternativa A, correta para que se faça, corresponde à forma desenvolvida correta da oração reduzida para fazer. Alternativa B, incorreta para o esquecimento do presente, não é uma conversão válida. O correto seria para que se esqueçam. Alternativa C, incorreta a que se preserve, não concorda com espécies. O adequado seria a que se preservem. Alternativa D, incorreta de que escolha está incorreto, pois o verbo deveria estar flexionado no pretérito, de que escolhesse. Alternativa E, incorreta para que se rompesse a amizade, não é a conversão apropriada. O correto seria para que se rompa a amizade. Dessa forma, a única alternativa correta é a letra A. Questão: um conto de Ziraldo começa da seguinte maneira. O índio da Transamazônica todo dia passava pelas obras, com um menino nas mãos e uns livros debaixo do braço. Esse conto se inicia: A. Por um problema a ser resolvido. B. Por uma descrição de uma cena. C. Por uma sequência de ações. D. Por fala de um dos personagens. I. Por descrição de uma paisagem. Comentário. Gabarito. Alternativa B. A questão aborda a interpretação do início do conto de Ziraldo, exigindo a identificação do tipo de introdução utilizada. Ao analisar as opções, temos: alternativa A, incorreta, o trecho não apresenta um problema a ser resolvido. Alternativa B, correta, o início do conto descreve uma cena cotidiana do personagem, o que caracteriza uma descrição de cena. Alternativa C, incorreta, a passagem contém apenas uma ação, passava pelas obras, não uma sequência de ações. Alternativa D, incorreta, não há diálogo ou fala de personagens no trecho. Alternativa E, incorreta, o trecho não descreve o ambiente ou a paisagem ao redor. Portanto, a resposta correta é B. O conto se inicia com uma descrição de cena. Questão: um trecho narrativo moderno apresenta a seguinte passagem. Preste atenção, meu querido leitor, a este personagem que agora apresento. A intervenção do narrador nessa história corresponde a: A. Uso do presente genérico. B. Citação de uma máxima. C. Uma interpelação direta ao leitor. D. Uso de pronomes que englobam narrador e leitor. E. Comentário sobre o narrado. Comentário. Gabarito. Alternativa C. A questão exige a identificação do tipo de intervenção feita pelo narrador no trecho apresentado. Analisando as opções. Alternativa A. Incorreta, o texto não expressa um fato generalizado ou atemporal, característico do presente genérico. Alternativa B. Incorreta, não há enunciado de uma máxima ou ditado. Alternativa C. Correta, o narrador se dirige diretamente ao leitor, chamando sua atenção, o que configura uma interpelação direta ao leitor. Alternativa D. Incorreta, os pronomes utilizados, meu, este, não incluem o leitor na narração. Alternativa E. Incorreto, o narrador não faz um comentário sobre o personagem, apenas o apresenta. Assim, a resposta correta é C. Interpelação direta ao leitor. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo,
de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!